E aí, beleza? O pescador chamado Syracuse sai para pescar na costa da Irlanda. Um dia, ele encontra uma jovem mulher em suas redes. Ele a ajuda e quando ela recobra a consciência, ele fica aliviado ao ver que ela parece estar bem. Mas ela age de forma estranha e se recusa a ir ao hospital. Ela também não se lembra do próprio nome, o que Syracuse acha que é amnésia. Ele a leva para a casa da sua falecida mãe, oferece uns sanduíches e sugere que ela fique lá por um tempo. Ele precisa ver sua filha. Annie mora com sua ex-esposa Mora e hoje ele tem que levar a menina para a diálise. Durante o procedimento, ele conta para Annie uma história sobre um pescador que encontrou uma mulher do mar. Annie explica que provavelmente era uma Selkie, uma criatura que aprendeu sobre na escola. Às vezes elas vêm para a terra até que o mar as chame de volta. Depois do procedimento, Syracuse leva Annie de volta para a mãe, que está animada para mostrar a nova cadeira de rodas elétrica que recebeu. Annie mostra a cadeira para o pai, mas a mãe imediatamente o critica por não falar com o médico sobre um novo rim para a filha. Na manhã seguinte, Syracuse encontra a mulher lavando roupas em um riacho e cantando em uma língua desconhecida. Ela pede para ir com ele e ele a deixa subir no barco. No caminho, ela diz que seu nome é Onini, que significa vinda da água. Logo, o barco de Syracuse para pescar lagostas, mas os cestos estão vazios. Onini começa a cantar uma canção que Syracuse nunca ouviu antes e de repente todos os cestos estão cheios de peixes. Ela o ajuda a puxá-los e fica surpresa quando ele joga os menores de volta ao mar, mas ela se recusa a ir com ele ao mercado. Ele vende as lagostas para os compradores surpresos e compra um vestido em uma loja. Depois vai buscar Annie na escola. No caminho para casa, ele continua a história sobre o pescador e a mulher do mar. Ela canta para os peixes e ele os pega. Annie acha que é um sonho, porque tudo parece o sonho dele se tornando realidade. Além disso, ninguém conhece a língua em que ela canta. Depois de deixar sua filha em casa, Syracuse volta sem notar que a curiosa menina está o seguindo. Quando chega em casa, ele dá roupas e comida para Onini e a encontra conversando com seu pai, que pergunta quanto tempo ela ficará. Ouvindo que a decisão é dele, Syracuse diz que ela ficará para sempre, para viver com ele felizes para sempre, como no conto de fadas que ele está inventando com Annie. Depois de ver tudo com seus próprios olhos, Annie vai à biblioteca e pede livros sobre Selkies. Enquanto isso, Syracuse vai à igreja se confessar, admitindo que é alcoólatra, embora não beba há mais de 2 anos. Ultimamente, ele tem sido assombrado por um sonho, onde ele vai ao funeral do novo marido de sua ex-esposa, Alex, após o qual ele se reúne com Mora, que ainda luta com problemas de álcool. O padre o aconselha a procurar um psicólogo, mas Syracuse lembra do sigilo da confissão e conta que puxou uma mulher do mar com sua rede. Agora ele a está escondendo de todo mundo. O padre pede para ele ir à missa, pois não há outra forma de ajudá-lo. Enquanto isso, Annie está estudando lendas sobre Selkies. Onini limpa a cabana e examina as coisas novas que Syracuse trouxe para ela. Ela fica especialmente intrigada com as meias arrastão que estica sobre uma mão, fazendo-as parecer membranas. No dia seguinte, Annie vai até a casa de sua avó e vê Onini nadando. A garota corajosa se aproxima da beira e declara que sempre soube que a história do pescador e da Selkie não era só um conto de fadas. Annie conta sobre sua doença e pede para Onini curá-la, mas Onini diz que não sabe fazer mágica. A garota faz muitas perguntas e Onini gosta da criança animada e direta. Annie pede para Onini sempre falar a verdade, porque sem isso a amizade não vale a pena. Ela está muito curiosa sobre como é debaixo d'água, se é melhor ou pior do que aqui. Onini responde que varia, mas cantar é mais fácil lá. Annie compartilha tudo que aprendeu sobre Selkies nos livros. Elas podem ficar na Terra por até 7 anos, até encontrarem felicidade com um humano. De repente, Annie muda a conversa para sua avó, porque seu pai ainda sente muita falta dela. Lembrando de sua mãe, Annie se prepara para voltar para casa e Onini pede que ela volte outra vez. Syracuse também vai à biblioteca para pegar livros sobre Selkies, mas descobre que Annie já levou todos. Enquanto isso, Annie se encontra com as crianças do bairro que mostram suas bicicletas. Ela deixa uma das meninas brincar com sua cadeira de rodas, mas logo a bateria acaba e a cadeira rola para a água. As crianças abandonam Annie, que precisa
precisa voltar para casa sozinha, onde é recebida por Alex. Ele recarrega a bateria e conta que as Selkies foram inventadas em sua terra natal, a Escócia, mas Annie insiste que O'Nine fala uma língua diferente. Enquanto isso, Syracuse encontra O'Nine em um pontão no meio da baía e oferece para levá-la de volta ao seu barco. Ele pede para ela segurar o leme, mas quando um barco de patrulha passa em alta velocidade, O'Nine se esconde e guia o barco com o pé. Syracuse brinca dizendo que ela se vira muito bem com os pés. Ela começa a cantar novamente enquanto ele puxa sua rede e descobre que está cheia de salmões, algo que suas redes normalmente não conseguem pegar. Antes que ele possa aproveitar a sorte, Syracuse vê o barco de patrulha voltando. Os oficiais da vida selvagem encontram os salmões e pedem para ver as redes que ele usou. Ele mostra as redes normais para pegar salmão, mas elas estão completamente secas, provando que ele está falando a verdade. No entanto, os homens notam O'Nine no porão. Ela confirma que Syracuse pegou os salmões em uma rede comum e eles deixam o barco aliviados por acreditarem na história e por nada ter acontecido quando viram O'Nine. Eles seguem juntos para o porto para vender a pesca. Syracuse oferece comprar um presente para ela e ela pede outro vestido que ela mesma escolherá. No caminho para a loja, eles encontram Annie, que fica encantada ao saber que a história deles não é só um conto de fadas. A garota ajuda O'Nine a escolher uma roupa, enquanto os moradores da cidade ficam admirados com a bela estranha pela janela da loja. Mais tarde, Annie chega à casa da avó, que está festiva e aconchegante graças aos esforços de O'Nine. O'Nine se oferece para ensinar a garota a nadar e ela concorda, já que terá alguém do mar ao seu lado. As duas brincam na água rasa quando O'Nine de repente vê algo na água e pede para Annie subir na jangada. Ela puxa um embrulho que Annie chama de roupa de Selkie. Segundo a lenda, se ela enterrá-lo no chão, poderá ficar na terra por 7 anos, desde que seu marido do mar não venha buscá-la. Depois de ouvir Annie, O'Nine enterra o embrulho. Eles encontram algo na estufa e Annie conta os passos para lembrar o local exato. Mais tarde, ela conta ao pai e o aconselha a tomar cuidado com estranhos. Enquanto isso, todos vão ao festival local de barco e O'Nine nega a afirmação de Annie de que pode realizar desejos, porque ela não é realmente uma Selkie. Chateada, Annie finge que os freios da cadeira de rodas falharam e cai do pier, querendo testar a verdade. O'Nine pula para salvá-la e a puxa para a superfície. Syracuse leva Annie para casa e a entrega para Mora e Alex. Mais tarde, O'Nine conta para Syracuse que os freios da cadeira de rodas estavam funcionando bem e que Annie estava testando se ela conseguia respirar debaixo d'água. Syracuse confessa que costumava beber muito, mas um dia voltou de uma viagem e encontrou a mãe de Annie dormindo ao lado da filha inconsciente. Eles salvaram a menina e ele decidiu que um dos dois precisava ficar sóbrio o tempo todo. Enquanto isso, Mora diz a Annie que um estranho de cabelo escuro está procurando pela namorada do pescador, o que faz a garota ter um pesadelo. Syracuse e O'Nine ficam mais íntimos e mais tarde ele vai se confessar, admitindo ao padre que pecou com O'Nine na noite anterior. Agora ele teme a sorte que ela traz, porque há muito tempo perdeu a esperança de que algo bom aconteça. Ele sabe que algo maravilhoso ou terrível vai acontecer e tem medo dos dois. Depois da conversa, o pescador sai e é abordado por um homem desconhecido que começa a fazer perguntas sobre O'Nine. Syracuse o ignora e vai embora. Nesse dia, ele leva Annie para a diálise como de costume, mas quando voltam para casa, ninguém está lá. Mora e Alex estavam bebendo no bar próximo. Syracuse leva a menina até lá. Finalmente, ao chegar em casa, ele encontra a porta arrombada e O'Nine desaparecida. Syracuse busca pela costa e finalmente a encontra escondida. Ela o lembra do marido da Selkie e diz que ele está ali para levá-la embora. Enquanto isso, a embriagada Mora está andando na cadeira de rodas da filha e, apesar dos avisos de Alex, está determinada a chegar em casa. Syracuse esconde O'Nine em uma caverna secreta atrás da cachoeira e oferece realizar um desejo, mas o único desejo dela é que Annie melhore. Então ele deseja que ela possa ficar. Enquanto isso, o homem que procura O'Nine está dirigindo pela cidade e se envolve em um acidente de carro, colidindo com o carro de Mora, que estava bêbada. Alex é arremessado pelo para-brisa, mas Annie, que conseguiu colocar o cinto, ainda se machuca. Syracuse e O'Nine, passando por perto, reconhecem
descem o carro. Syracuse grita e corre para os paramédicos, enquanto eles colocam Annie em uma maca para levá-la ao hospital. Mais tarde, eles encontram a garota no hospital e descobrem que ela está passando por um transplante de rim imediato de Alex, que por sorte era compatível. Enquanto isso, o homem desconhecido encontra Onini no corredor. Ele se pergunta por que ela fala a língua deles, já que nenhum dos dois pertence a este lugar. O mar a trouxe de volta, mas este não é o mundo deles. A mulher pede para ele voltar para casa sem ela. Na manhã seguinte, Annie acorda e imediatamente pergunta onde está Onini. Syracuse a tranquiliza dizendo que logo elas se verão. Algum tempo depois, ocorre uma cerimônia de cremação para Alex. Mora espalha as cinzas dele no mar, lamentando que desta vez não pode culpar o ex-marido por tudo. Ela pede para ele ficar com Annie, mas exige que se livre de Onini. Ela força o ex a beber em homenagem a Alex. Bêbado, Syracuse vai até o barco onde Onini está escondida e, chamando-a de Selkie, a leva para o mar, onde exige que ela volte para o marido e cante suas canções para ele. Ele a leva até o pé do farol e continua insistindo que ela precisa ir embora. Ele a deixa lá e se prepara para partir, acreditando que a vida não é um conto de fadas e que humanos e Selkies não podem ficar juntos. Onini pede uma chance de se despedir de Annie, mas ele vai embora enquanto anoitece. A sombra da madeira onde ela está sentada faz parecer que tem uma cauda. Ao anoitecer, ela pula no mar. Na manhã seguinte, o padre acorda um Syracuse deprimido que percebe que cometeu um grande erro. Ele leva Annie do hospital para casa. A garota o conforta dizendo que Onini voltará porque deixou algo aqui. Mais tarde, Annie assiste TV, onde a banda islandesa Sigur Rós está se apresentando e de repente Syracuse reconhece as palavras. Ele percebe que Onini era uma mulher comum e corre para o farol. No início, ele não consegue encontrá-la em lugar nenhum e corre pela costa gritando, mas logo vê uma fogueira, onde Onini está se aquecendo. A princípio, ela diz que é uma criatura do mar que encontrou suas roupas mágicas e as enterrou para poder ficar para sempre com a família que ama. Mas Syracuse exige a verdade, e então Onini admite que era uma mensageira que transportava substâncias ilegais da Romênia. Ela estava em um barco com uma mochila cheia de substâncias quando a polícia se aproximou e seu guarda a jogou na água porque ele não sabia nadar. Ela nadou até não aguentar mais e acabou se afogando, mas foi pega na rede de Syracuse. A garota conta seu verdadeiro nome, Ioana. O pescador a leva para casa, onde os criminosos já estão esperando. Tendo feito Annie de refém, Syracuse tenta lutar contra eles, mas não consegue enfrentar dois homens armados. A garota contou a ele sobre as roupas de Selkie enterradas na estufa e os homens exigem que ela mostre o local. Todos seguem para a estufa para cavar, mas não encontram nada porque Annie escondeu as roupas de Selkie em outro lugar. Onini promete ficar com Annie e admite que escondeu o pacote na caixa de lagostas. Todos vão para o barco, mas quando os criminosos levantam a cesta, Annie lembra Onini que ela é uma Selkie e que eles não são. Onini joga um dos vilões no mar, onde ele se afoga, enquanto Syracuse joga o outro romeno na água, desarmando-o. A polícia que chega prende o criminoso junto com Onini, que enfrentará deportação a menos que consiga cidadania ou se case. Mais tarde, Annie vai se confessar e diz que seu pai vai se casar em breve, mesmo que Onini não fosse uma verdadeira Selkie. No entanto, ele não sabe se realmente pode se casar com uma foca. Um tempo depois, uma garota de vestido branco e um pescador de terno partem em seu barco para a lua de mel, trazendo à vida o conto de fadas sobre a felicidade de um humano com uma Selkie. Terminando assim, Ondine, filme de fantasia e romance de 2009. E eu espero você no próximo vídeo.